Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos iniciar mais uma aula de língua portuguesa e dessa vez falaremos sobre os mini-contos e as conjunções coordenativas. Para iniciar, vale lembrar, que os mini-contos ou microcontos ou nanocontos, como preferir chamar, é uma espécie de conto muito pequeno, mas que ainda assim apresenta todas as características de uma narrativa, Apresenta os personagens, narrador, enredo, tempo e espaço, independente do tamanho, ainda sendo muito pequeno, eles apresentam todas as características. Porém, como diz aqui, ó, é muito mais importante que mostrar a história como um todo é sugerir, ou seja, fica para o leitor, descobrir, desvendar e até mesmo criar a história por trás da história que está sendo contada, por trás da história narrada. Então, o mini conto nos dá a abertura, de uma imaginação aflorada para o que pode acontecer ou o que aconteceu diante daquela história que está sendo contada. Antes disso, a gente vai falar um pouquinho sobre frase, relembrar, revisar o que é frase. A gente escuta muito que frases são várias palavras, Mas não é só isso. Uma frase ela pode ser uma única palavra, contanto que apresente um sentido completo. Então, frase é tudo aquilo, todo enunciado, seja uma palavra ou várias palavras que apresentem um sentido completo, que todas as pessoas envolvidas consigam compreender o que está sendo dito. Então, pode ser uma palavra ou diversas palavras. Quando a gente tem uma frase com verbo, a gente chama de oração, Então, uma frase verbal é uma oração. E dentro das orações a gente tem os períodos, que são períodos simples, que é aquele que apresenta uma única oração, uma única oração absoluta, que é como a gente chama, ou um período composto, que apresenta duas ou mais orações, dois ou mais verbos. Dentro desse estudo de período composto, a gente vai falar sobre as conjunções, ou, como quem quiser preferir chamar, conectivos. E como o próprio nome diz, conectivos é aquela classe de palavras conectas, que conecta as frases, as orações. Então, ela serve para ligar, para unir frases, orações dentro de um texto, Seja ele escrito, seja ele falado. Então, dentro de um período composto, a gente tem o período composto por coordenação e por subordinação. Hoje, nós falaremos apenas sobre o período composto de coordenação, que é aquele em que apresenta orações independentes, ou seja, essas orações elas têm sentido por si só, elas não precisam de outras orações para ter um sentido completo. Cada oração tem o seu sentido, ela é independente, elas podem aparecer unidas por conjunções, mas ainda assim, se nós separarmos, a gente continua compreendendo elas de qualquer forma. As orações coordenadas, elas se dividem em 5: aditivas, conclusivas, alternativas, adversativas e explicativas. Hoje falaremos apenas de 3, que são as orações coordenadas aditivas, que são aquelas que indicam a relação, a ideia de soma, de adição, como o próprio nome sugere. Então, a gente tem aí algumas conjunções como e, nem, mas também, não só, como também, como, por exemplo, nós vemos na frase: fechei a porta e coloquei o carro para dentro. Então, esse i está unindo as duas orações, trazendo uma nova informação. Nós temos ainda as orações coordenadas adversativas, que são aquelas que apresentam uma ideia contrária, uma ideia adversa ao que tem escrito, na oração anterior. Como, por exemplo, é muito bom visitá-lo, mas eu tenho que ir embora. Então, esse mais, essa conjunção adversativa traz justamente essa ideia de oposição, de contrariedade. E temos as orações coordenadas explicativas, que, como o próprio nome sugere, elas apresentam uma explicação, uma justificação, uma justificativa para algo que aconteceu ou não aconteceu. Como, por exemplo, não vem agora, pois chove bastante. Então, pois, uma conjunção explicativa que traz justamente essa ideia de justificativa, de explicação.
Vamos praticar, né? Vamos colocar em prática aquilo que a gente já aprendeu. Lembram do mini conto que a gente falou no início da aula? Aqui a gente traz um exemplo de mini conto, né? Que eu quero que vocês façam essa leitura e que vocês observem que as orações, elas não estão ligadas nesse mini conto por conectivos, né? Por conjunções. Então, a nossa tarefa neste momento é justamente reescrever, deixar a imaginação fluir e reescrever esse mini conto, certo? E colocar, unir essas orações com conjunções coordenativas, pelo menos 3, uma de cada tipo que nós vimos anteriormente, certo? Logo em seguida, a gente faz a troca, né, dos mini contos que vocês reescreveram, reconstruíram e assim apresentaram um novo desfecho. E eu espero que seja um desfecho interessante, surpreendente, né, que vocês deixem realmente a imaginação fluir. E a gente faz essa troca para observar o mini conto do colega também, certo? E também nós vamos fazer um quiz, né, com algumas conjunções desse recurso daí, o ORD, o OU, né, que traz um quiz com algumas perguntas, como por exemplo, a gente tem aqui, ó, a primeira pergunta: cheguei atrasado, acordei tarde. E temos os seguintes exemplos: porque, mais e o i. Como é que a gente utiliza? Qual a conjunção correta, né? Aqui a gente observa que está trazendo uma explicação, né? Cheguei atrasado porque acordei tarde. Então, a alternativa correta é a letra A, o porquê, que traz uma conjunção explicativa, ok? Muito obrigada pela atenção de vocês, pela participação na aula de hoje e até a próxima aula.